Há algo que quero contar a você hoje, algo que me levou décadas para compreender e que está escrito em textos judaicos de mais de 2000 anos, mas que a maioria de nós continua ignorando. É uma verdade tão poderosa que, quando você a entender e realmente a interiorizar, sua vida vai mudar para sempre. Hoje vamos falar sobre 6 coisas a seu respeito que você nunca deve contar a ninguém. Escute bem, nunca. Nem ao seu melhor amigo, nem mesmo ao seu parceiro. E antes que você pense que estou pedindo que viva em segredo ou que seja desonesto, deixe-me dizer. Isso não tem nada a ver com mentir. Tem a ver com proteger sua energia, seu poder e seu destino. Na tradição judaica, existe um conceito chamado sod, que significa segredo. Não é casualidade que esse seja um dos 4 níveis de interpretação da Torá. Os sábios judeus entenderam, há milênios, que há coisas que devem permanecer ocultas, não por vergonha, não por medo, mas por sabedoria. Porque, quando você compartilha certas verdades sobre si com as pessoas erradas ou no momento errado, você não está se libertando, está entregando seu poder. Antes de continuar, quero pedir algo a você. Se alguma vez você sentiu que falou demais, que compartilhou um sonho e depois tudo se complicou, que confiou em alguém e essa pessoa usou sua verdade contra você, deixe um comentário abaixo. Quero que você saiba que não está sozinho. Deixe-me contar uma história. Há anos, conheci uma mulher, vamos chamá-la de Miriam, que chegou até mim completamente devastada. Miriam havia passado os últimos 3 anos trabalhando em um projeto empresarial. Uma ideia brilhante que havia nascido de sua própria experiência e dor. Era algo único, algo que poderia mudar vidas. E Miriam estava tão emocionada que compartilhou com todo mundo. Em reuniões familiares, com colegas de trabalho, em grupos de WhatsApp. Miriam falava da ideia, dos planos, de como iria revolucionar o mercado. E algo estranho começou a acontecer. Cada vez que tentava avançar, encontrava obstáculos. Investidores que recuavam no último momento, sócios que de repente desistiam, concorrentes que misteriosamente lançavam produtos similares. Miriam não conseguia entender. Era uma boa pessoa, trabalhadora, honesta. Por que o universo conspirava contra ela? Quando Miriam me contou tudo isso, fiz uma pergunta que a deixou calada por vários minutos. Para quantas pessoas você contou sua ideia antes de concretizá-la? Miriam pensou e respondeu: não sei, talvez 50, 60 pessoas. Era algo tão emocionante que eu não conseguia guardar para mim. E aí estava o problema. Miriam havia violado um dos princípios mais antigos da sabedoria judaica. Ela compartilhou o sonho antes de construí-lo. No Talmud, há um ensinamento fascinante. Os sábios dizem que, quando você compartilha seus planos antes de realizá-los, convida forças que podem sabotá-los. Não estamos falando de magia negra nem de superstição. Estamos falando de algo muito real e muito humano. Inveja, ciúme, projeção. Quando você conta a alguém seu grande sonho, essa pessoa pode responder com entusiasmo na superfície, mas, por dentro, consciente ou inconscientemente, pode estar pensando: por que ela sim e eu não? E essa energia, essa dúvida, esse ressentimento silencioso afetam seu projeto, porque, cada vez que essa pessoa pensa em você, projeta a própria frustração sobre o seu sucesso. Os judeus aprenderam isso com José, o sonhador. José teve sonhos proféticos nos quais via seus irmãos se curvando diante dele. E José, jovem e ingênuo, contou esses sonhos a eles. O que aconteceu? Seus irmãos o odiaram tanto que conspiraram para matá-lo e acabaram vendendo-o como escravo. José passou anos na prisão por ter compartilhado sua visão no momento errado, com as pessoas erradas. Os sábios judeus estudaram essa história durante séculos e extraíram uma lição fundamental. Guarde seus sonhos até que estejam fortes o suficiente para resistir à inveja alheia. Então, a primeira coisa que você nunca deve contar a ninguém é seus planos futuros, antes de colocá-los em marcha. Não fale daquele negócio que vai lançar. Não anuncie aquela mudança que vai fazer. Não compartilhe esses objetivos ambiciosos com todo mundo. Trabalhe em silêncio. Construa em privado. E quando seu projeto estiver tão sólido que nada, nem ninguém, possa detê-lo, aí sim você pode falar.
Os judeus têm um ditado lindo: obras sem palavras, não palavras sem obras. Primeiro construa, depois fale, e nunca ao contrário. Mas aqui vem algo importante. Eu não estou dizendo que você nunca deve compartilhar seus planos com ninguém. Há pessoas com quem você pode, e deve, falar. Mentores que apoiam genuinamente, sócios que constroem com você, seres queridos que veem seu sucesso como se fosse deles. A chave é ser extremamente seletivo. Na tradição judaica, os grandes sábios tinham o que chamavam de chaveirim, um círculo íntimo de companheiros de estudo e crescimento. Não mais do que 2 ou 3 pessoas com quem compartilhavam suas buscas mais profundas. Não 30, não 50, 2 ou 3. Porque energia é um recurso limitado. Cada pessoa a quem você conta seu sonho é alguém cuja reação, consciente ou inconsciente, pode afetar seu processo. Vou te dar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Chama-se o ritual das 72 horas. Funciona assim. Quando você tiver uma ideia, um plano, um sonho que te emociona, não conte a ninguém durante 72 horas, nem mesmo ao seu parceiro. Guarde no seu coração. Escreva, se quiser, mas mantenha privado. Use essas 72 horas para dar forma, pensar nos primeiros passos concretos e começar a construir, nem que seja mentalmente. Depois dessas 72 horas, se você ainda sentir que é real e viável, decida cuidadosamente a quem vai contar. Esse ritual faz 2 coisas. Protege sua ideia da contaminação energética externa. Permite discernir entre fantasias passageiras e projetos verdadeiros. Porque, se depois de 72 horas de silêncio sua ideia ainda está viva, é porque tem raízes profundas. Agora, passemos à segunda coisa que você nunca deve contar a ninguém: seus atos de bondade. Na tradição judaica, existe um conceito chamado tzedakah, que geralmente se traduz como caridade, mas, na realidade, significa justiça. Os judeus entendem a ajuda ao próximo não como um ato opcional de generosidade, mas como uma obrigação moral. Mas aqui vem o revolucionário. O Talmud ensina que a forma mais elevada de tzedakah é aquela em que nem quem dá nem quem recebe sabem quem é o outro. Ajuda anônima. Bondade sem reconhecimento. Por quê? Porque, quando você faz algo bom e conta, contamina o ato, transforma em transação. É como se dissesse: eu fiz isso. Agora me deem reconhecimento, me deem validação. Digam que eu sou uma boa pessoa. E, então, o ato deixa de ser puro. Deixa de ser sobre ajudar o outro e passa a alimentar o ego. Os sábios judeus entenderam que o ego é insaciável. Nunca tem reconhecimento suficiente. Então, se você começar a fazer o bem para receber aplausos, vira escravo da opinião alheia. Vai precisar de cada vez mais validação externa e, quando ela não vier, vai parar de fazer o bem. Deixe-me contar sobre David. David era um empresário bem-sucedido que doava grandes somas a organizações beneficentes, e fazia questão de que todo mundo soubesse. Publicava nas redes sociais cada doação, dava entrevistas falando da própria generosidade, organizava eventos de caridade nos quais ele era sempre o centro das atenções. E David se sentia bem com isso. Achava que estava inspirando outros, que estava fazendo diferença. Mas algo estranho começou a acontecer. David percebeu que só doava quando havia câmeras, só ajudava quando havia testemunhas. Se via alguém necessitado na rua e não havia ninguém olhando, não fazia nada. Sua bondade tinha virado performance. Um dia, David assistiu a uma conferência em que um rabino falou sobre ajuda anônima. O rabino citou um ensinamento de Maimônides, o grande filósofo judeu do século X, que criou uma escala de 8 níveis de tzedakah. No nível mais baixo está quem dá com má vontade. No nível mais alto está quem ajuda alguém a se tornar autossuficiente sem que essa pessoa saiba quem a ajudou. David ficou impactado. Percebeu que toda a sua caridade estava nos níveis mais baixos daquela escala. Ele estava dando, sim, mas pelas razões erradas. Então começou a experimentar. Passou a fazer atos de bondade em segredo. Deixava gorjetas generosas quando ninguém via. Pagava dívidas sem que as pessoas soubessem quem havia feito.
Ajudava jovens nos estudos de forma anônima. E algo mudou. David começou a sentir uma satisfação muito mais profunda do que qualquer aplauso que tivesse recebido antes. Porque agora sua bondade era real, era pura, não estava contaminada pela necessidade de reconhecimento. O ensinamento aqui é claro: quando fizer algo bom, guarde para você. Não publique nas redes sociais. Não conte aos seus amigos para que digam que boa pessoa você é. Faça porque é o correto, porque é justo, porque contribui para reparar o mundo. Os judeus chamam isso de tikkun olam, reparar o mundo. E essa reparação é mais efetiva quando é silenciosa. Agora, a terceira coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus problemas familiares. Na tradição judaica, a família é sagrada. Há um princípio chamado Shalom Bait, paz no lar, e ele é considerado um dos valores mais altos. Os sábios ensinam que, para preservar a paz familiar, até é permitido ajustar a verdade. Há uma história famosa na Torá em que Deus muda ligeiramente as palavras de Sara para evitar um conflito entre ela e Abraão. O que isso nos ensina? Que a harmonia familiar é tão importante que até a verdade absoluta pode ser adaptada para protegê-la. E o que isso tem a ver com não contar seus problemas familiares? Muito. Porque, quando você conta a pessoas de fora os conflitos que tem com seu parceiro, com seus pais ou com seus filhos, você convida essas pessoas a formar opiniões sobre sua família. E essas opiniões quase nunca ajudam. Ao contrário, complicam. Vou dar um exemplo bem concreto. Imagine que você tem uma discussão forte com seu marido. Você está com raiva, frustrada, ferida, então liga para sua melhor amiga e conta tudo. Diz o quanto ele foi insensível, egoísta, grosseiro. Sua amiga, que te ama, fica do seu lado. Diz que você tem razão, que ele é um idiota, que não te merece. E você se sente validada. Mas aqui está o problema. 2 dias depois, você e seu marido fazem as pazes. Conversam, se entendem, se perdoam. Para vocês, o conflito está resolvido. Mas sua amiga não viveu isso. E mesmo que você conte a ela já formou uma imagem negativa do seu marido. Cada vez que o vê, lembra do que você disse. E, ainda que ela não fale nada, a energia muda. Surge uma tensão invisível. E, sem querer, ao compartilhar um problema familiar com alguém de fora, você criou uma fratura maior do que a original. Os sábios judeus ensinam que problemas familiares devem ser resolvidos dentro da família ou, se necessário, com um mediador profissional, alguém treinado para ajudar sem julgar, e não com amigos, colegas de trabalho ou nas redes sociais. Porque cada pessoa a quem você conta vai projetar seus próprios traumas familiares sobre a sua situação. Vão te enxergar através das feridas deles, não da sua realidade. Conheci um casal, vamos chamá-los de Ana e Roberto, que estava à beira do divórcio. Brigavam constantemente. Não conseguiam nem se olhar. E ambos haviam cometido o erro de contar seus problemas aos respectivos grupos de amigos. Ana tinha um grupo de amigas que odiava Roberto. Diziam para ela deixá-lo, que ele era um maltratador, que ela merecia algo melhor. Roberto tinha um grupo de amigos que dizia que Ana era histérica, controladora, e que ele precisava de alguém mais tranquilo. Então, cada vez que Ana e Roberto tentavam se reconciliar, cada vez que surgia um momento de paz, os amigos sabotavam, lembravam o quanto eles haviam se tratado mal, perguntavam se valia mesmo a pena continuar. Um dia, eles vieram me ver juntos, e uma das primeiras coisas que pedi foi que parassem de falar sobre o relacionamento com pessoas de fora. Tudo o que tivessem para dizer, deveriam dizer primeiro entre eles ou no consultório. Foi difícil no começo. Os dois estavam acostumados a desabafar com amigos. Mas, quando pararam, algo começou a mudar. Sem a influência externa, sem opiniões contaminantes, Ana e Roberto finalmente puderam se escutar. Puderam ver o outro sem os filtros que os amigos haviam colocado. E, aos poucos, muito aos poucos, começaram a reconstruir o relacionamento. Hoje, 5 anos depois, Ana e Roberto continuam juntos. O relacionamento deles não é perfeito, mas é real. É deles. E eles aprenderam algo fundamental. Problemas de casal se resolvem no casal, não em grupo,
não nas redes sociais. No casal. Então, o ensinamento é este: quando tiver um conflito familiar, antes de sair correndo para contar a alguém, faça uma pausa e se pergunte: essa pessoa pode realmente me ajudar a resolver isso, ou só vai me dar validação emocional temporária? Se for o segundo, guarde silêncio. Resolva internamente. E, se precisar de ajuda, busque um profissional. Alguém que não tenha relação pessoal com você e possa ser verdadeiramente neutro. A quarta coisa que você nunca deve contar a ninguém é seu passado doloroso, especialmente quando está conhecendo pessoas novas. Isso pode soar contraditório. Vivemos em uma época em que nos dizem que precisamos ser vulneráveis, que compartilhar feridas é ser autêntico. E há verdade nisso. A vulnerabilidade pode gerar conexão. Mas existe um tempo e um lugar para essa vulnerabilidade, e definitivamente não é com pessoas que você acabou de conhecer. Na tradição judaica, há um conceito chamado techuvá, arrependimento e retorno. A ideia é que uma pessoa pode mudar completamente, deixar o passado para trás e se tornar alguém novo. E, quando isso acontece, os sábios ensinam que é proibido lembrar a essa pessoa seus erros passados. É proibido defini-la pelo que foi, em vez de pelo que é agora. Por quê? Porque o passado não define o presente, a menos que a gente lhe dê esse poder. Deixe-me contar sobre Leia. Leia havia passado por uma fase muito obscura. Teve problemas com dependências. Tomou decisões terríveis. Feriu pessoas que amava. Mas ela fez o trabalho. Fez terapia, entrou em recuperação, reconstruiu a vida passo a passo. 5 anos depois, Leia era uma pessoa completamente diferente. Tinha um bom trabalho, relacionamentos saudáveis, paz interior. Mas Leia tinha um problema. Cada vez que conhecia alguém novo, sentia a necessidade de contar todo o passado, como se precisasse confessar os pecados para ser digna de amizade ou amor. Então, nos primeiros encontros, ela falava sobre as dependências. Em entrevistas de emprego, mencionava erros antigos. Com novas amigas, compartilhava vergonhas. E sabe o que acontecia? As pessoas se afastavam, não porque fossem más, mas porque Leia lhes dava informações que elas não sabiam como processar. Informações que criavam uma imagem dela que não correspondia a quem ela era no presente. Um dia, uma amiga disse algo que mudou sua perspectiva. Leia, seu passado é seu. Ele não pertence a ninguém até que essa pessoa conquiste o direito de conhecê-lo. E ninguém conquista esse direito no primeiro encontro, nem na primeira semana de amizade. Conquista com o tempo, demonstrando que é confiável, que não vai te julgar, que te vê como você é agora, não como você foi anos atrás. Esse ensinamento foi libertador para Leia. Ela entendeu que não precisava carregar o passado como uma insígnia. Podia simplesmente ser quem era no presente. E, quando finalmente conheceu seu parceiro atual, e meses depois, compartilhou sua história, essa pessoa já a conhecia tão bem, e já a amava tanto, que o passado foi apenas isso, passado. Informação adicional, não definição. Os sábios judeus ensinam algo lindo. Quando alguém faz techuvá, é como se aqueles erros nunca tivessem existido, não porque sejam apagados da história, mas porque perdem o poder de definir o presente. Seu passado só tem o poder que você lhe dá. E esse poder aumenta cada vez que você conta, especialmente para pessoas que não têm contexto completo para compreender. Isso não significa que você nunca deva compartilhar seu passado. Significa que você deve ser extremamente seletivo sobre quando e com quem o compartilha. Existem relacionamentos em que essa vulnerabilidade é apropriada e necessária, mas esses relacionamentos são construídos com o tempo. Você não deve sua história completa a alguém que acabou de conhecer. Você deve seu presente, sua autenticidade neste momento. E, se esse vínculo crescer e se tornar significativo, haverá espaço para compartilhar as camadas mais profundas de quem você é. A quinta coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus rendimentos e sua situação financeira. No Talmud, há um ensinamento fascinante que diz que 3 coisas destroem uma pessoa, e uma delas é falar sobre sua riqueza. Os sábios entenderam algo que a psicologia moderna só agora começa a redescobrir. Dinheiro gera emoções complexas nas pessoas: inveja,
ressentimento, julgamento, comparação. E, quando você compartilha informações sobre sua situação financeira, inevitavelmente vai provocar uma dessas emoções. Se você conta que está indo muito bem, é provável que a pessoa sinta inveja, ainda que não demonstre. Se conta que está indo mal, é provável que passe a te ver com pena ou condescendência. Nenhuma dessas dinâmicas é saudável para um relacionamento. Vou te contar sobre Marcos. Marcos era um empreendedor bem-sucedido que havia construído um negócio milionário, e cometeu o erro de compartilhar seus números com o círculo social. Em reuniões, quando a conversa girava em torno do dinheiro, Marcos falava abertamente sobre quanto ganhava, sobre investimentos, sobre luxos. No início, as pessoas pareciam impressionadas. Faziam perguntas, pediam conselhos. Mas, aos poucos, Marcos notou uma mudança. Seus amigos deixaram de convidá-lo para saídas casuais. Quando iam comer, automaticamente assumiam que Marcos pagaria. Quando Marcos dizia que não podia fazer algo, as pessoas não acreditavam. Como não vai poder, se tem tanto dinheiro? Os relacionamentos de Marcos se tornaram transacionais. As pessoas o procuravam quando precisavam de dinheiro emprestado ou de investidores, mas ninguém o procurava simplesmente pela sua companhia. Marcos se sentiu sozinho e, pior ainda, começou a desconfiar. Essa pessoa realmente quer ser meu amigo ou só quer algo de mim? Um dia, um mentor judeu lhe deu um conselho simples, mas revolucionário. Disse: Marcos, sua riqueza é entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Se quer dar, dê em silêncio. Se quer ajudar, ajude sem alardear. Mas deixe de usar seu dinheiro como forma de identidade. Marcos começou a viver diferente. Deixou de falar sobre suas finanças. Quando a conversa girava em torno de dinheiro, mudava de assunto. Voltou a sair com seus amigos em lugares mais simples. Deixou de ostentar, e algo mágico aconteceu. As amizades genuínas voltaram, porque agora as pessoas se relacionavam com Marcos, o ser humano, não com Marcos, o milionário. Os sábios judeus ensinam que a verdadeira riqueza não está no quanto você tem, mas em quão satisfeito está com o que tem. E essa satisfação é impossível quando você está constantemente se comparando com os outros ou buscando validação externa por meio do seu status financeiro. Então, o ensinamento é claro. Guarde sua situação financeira para você. Não importa se está indo muito bem ou muito mal. Essa informação só gera problemas nos relacionamentos. Há exceções óbvias. Seu parceiro, se vocês moram juntos ou estão construindo uma vida juntos, precisa saber sua situação financeira. Seu contador precisa saber. Um consultor financeiro de confiança também. Mas seus amigos, seus parentes mais distantes e as pessoas nas redes sociais não precisam saber. E, quando você deixa de compartilhar essa informação, se liberta de uma enorme quantidade de toxicidade. E, finalmente, a sexta coisa que você nunca deve contar a ninguém são suas crises espirituais ou existenciais, até que as tenha resolvido. Este é, talvez, o ponto mais sutil de todos, mas é profundamente importante. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Yetzer Hara e Yetzer Tov, a inclinação ao mal e a inclinação ao bem. Os sábios ensinam que ambas existem dentro de cada pessoa e que a vida é uma luta constante entre essas duas forças. Mas aqui está o interessante. Os sábios também ensinam que, quando você está no meio dessa luta, quando está confuso, quando está questionando tudo, esse não é o momento de buscar opiniões externas. Esse é o momento de ir para dentro. Deixe-me explicar o porquê. Quando você está atravessando uma crise espiritual ou existencial, você está em seu estado mais vulnerável. Suas crenças estão sendo desafiadas, sua identidade está em questão, sua visão de mundo parece desmoronar. E, se nesse momento você conta sua crise a alguém, essa pessoa vai tentar ajudar oferecendo as próprias respostas. Vai projetar crenças, valores e soluções sobre a sua crise. O problema é que as respostas dela não são as suas. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Samuel, que atravessava uma profunda crise de fé. Samuel havia crescido em uma família muito religiosa. Por toda a vida, seguiu regras, tradições e práticas, mas, aos 40 anos,
começou a questionar tudo. Eu realmente acredito nisso ou só faço porque me ensinaram a fazer? Essas práticas têm significado para mim ou são apenas hábito? Samuel estava confuso e angustiado, e cometeu o erro de compartilhar essa crise com a família e os amigos. Sua mãe chorou e disse que ele estava perdendo a alma. Seu pai parou de falar com ele. Seus amigos do templo o olhavam com pena. Todos davam conselhos: leia este livro. Fale com este rabino. Não abandone sua fé. E Samuel se sentiu ainda mais perdido, porque agora não estava apenas lutando com as próprias dúvidas, mas também com as expectativas e os medos de todos os outros. Um dia, Samuel conheceu um velho sábio que lhe disse algo que mudou tudo. Samuel, sua busca espiritual é sagrada, mas é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Ninguém pode te dar as respostas. Você precisa encontrá-las sozinho. E, para isso, precisa de silêncio, precisa de espaço. Precisa parar de escutar todas essas vozes externas e começar a escutar sua própria voz interior. Samuel iniciou um processo que os judeus chamam de Itodedut, isolamento ou solidão contemplativa. Afastou-se das pressões sociais, deixou de falar sobre a crise e deu a si mesmo tempo e espaço para explorar suas perguntas, sem o ruído das opiniões alheias. Depois de meses, Samuel encontrou suas respostas. Não foram as respostas da mãe, nem do pai, nem dos amigos. Foram as respostas dele. E, quando voltou ao mundo, voltou com uma clareza e uma paz que nunca havia sentido antes. O ensinamento aqui é profundo. Suas crises existenciais são momentos em que sua alma está se reconfigurando. É um processo delicado e sagrado, e precisa ser protegido de influências externas. Isso não significa que você nunca deva buscar orientação. Um bom mestre espiritual e um terapeuta capacitado podem ser valiosos. A diferença é que essas pessoas não te dão as respostas, elas te ajudam a encontrar as suas. Elas não projetam, elas facilitam. Então, quando estiver atravessando uma crise desse tipo, guarde silêncio com o mundo. Busque sua verdade na solidão, na reflexão, na meditação, na oração, se isso ressoa com você. E, quando tiver encontrado sua resposta, quando tiver atravessado a crise e chegado ao outro lado, aí sim você pode compartilhar seu processo. Mas não enquanto ainda está no meio, porque aí você está vulnerável demais. Agora, tendo compartilhado essas 6 coisas que você nunca deve contar a ninguém, quero esclarecer algo fundamental. Este ensinamento não se trata de viver isolado, de não confiar em ninguém, ou de construir muros ao redor do coração. Trata-se de discernimento. Os sábios judeus têm um ditado bonito que resume isso. Uma cerca protege o jardim, mas, se você construir muros altos demais, nada vai crescer, porque a luz do sol não entra. O equilíbrio é a chave. Então, como você sabe quando compartilhar e quando calar? Os sábios judeus desenvolveram 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo antes de compartilhar algo pessoal com alguém. Primeira pergunta: essa pessoa demonstrou, com o tempo, que é confiável? Não falo de ser uma boa pessoa. Falo de provar, por ações concretas, que sabe guardar informação sensível sem julgar, sem projetar e sem usar isso contra você. Segunda pergunta: estou compartilhando isso para receber apoio genuíno ou para buscar validação externa? Se for o segundo caso, pare. A validação externa é como uma droga. Nunca é suficiente. Terceira pergunta: essa pessoa tem capacidade emocional e espiritual para sustentar o que estou prestes a compartilhar? Nem todo mundo tem. Alguns amigos são excelentes para rir junto, mas péssimos para processar dor profunda, e está tudo bem. Não precisamos que todos sejam tudo para nós. Se essas 3 perguntas tiverem respostas positivas, compartilhar pode ser apropriado. Mas, na maioria das vezes, especialmente com as 6 coisas que falamos, a resposta será: é melhor guardar silêncio. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é poder, dignidade e autoproteção sagrada. Quero deixar você com uma última história. No Talmud, conta-se sobre um rabino chamado Akiva, que viveu há quase 2000 anos. Akiva começou a vida como um pastor analfabeto. Aos 40 anos,
Decidiu aprender a ler e estudar a Torá. Estudou em segredo durante anos. Ninguém sabia. Ele não anunciava, não pedia aplausos. Apenas estudava em silêncio, com dedicação absoluta. E, quando finalmente revelou seu conhecimento, já havia se tornado um dos maiores sábios de sua geração. Ele ensinou milhares de estudantes. Seus ensinamentos continuam sendo estudados até hoje, cerca de 2 milênios depois. Quando lhe perguntaram como conseguiu, Akiva respondeu com algo simples, mas profundo: construí em silêncio. E, quando meu trabalho era sólido, quando era real, quando ninguém podia tirá-lo de mim, então falei. Esse é o ensinamento final que quero deixar hoje. Construa sua vida em silêncio. Proteja sua energia. Guarde seus sonhos, sua bondade, suas lutas familiares, seu passado doloroso, sua situação financeira e suas crises espirituais até que seja o momento correto de compartilhar, se é que algum dia será. Quando você vive assim, quando deixa de buscar validação externa e para de expor sua vida ao julgamento alheio, algo poderoso acontece. Você se torna mais forte, mais focado e mais livre. Seu poder deixa de estar disperso nas opiniões dos outros e passa a estar concentrado em você, no seu trabalho, no seu propósito, na sua vida. Durante os próximos 7 dias, eu te proponho algo. Pratique o silêncio consciente. Toda vez que sentir o impulso de compartilhar algo pessoal, especialmente algo que se encaixe nessas 6 categorias, faça uma pausa. Respire. Pergunte a si mesmo se é realmente necessário dizer. Se não for, guarde, proteja, preserve. Ao final desses 7 dias, conte o que mudou, o que você sentiu ao guardar, o que mudou na sua energia, o que mudou na sua vida. Porque isso não é teoria, é prática. É sabedoria milenar que funciona hoje, do mesmo modo que funcionava há 2000 anos. E, se você se permitir vivê-la, se escolher proteger o sagrado em vez de expor, sua vida vai se transformar. Shalom. A paz esteja com você, e que o seu silêncio seja a sua fortaleza. Vamos chamar Luana e Roberto, que estavam à beira do divórcio. Brigavam constantemente, não podiam nem se olhar, e ambos haviam cometido o erro de contar seus problemas aos seus respectivos grupos de amigos. Luana tinha um grupo de amigas que odiavam Roberto. Diziam para ela deixá-lo, que ele era um maltratador, que ela merecia algo melhor. Roberto tinha um grupo de amigos que dizia que Luana era uma histérica, que o controlava, que ele precisava encontrar alguém mais tranquilo. Então, cada vez que Luana e Roberto tentavam se reconciliar, cada vez que havia um momento de paz, os amigos sabotavam. Lembravam o quanto eles haviam se tratado mal e perguntavam se realmente valia a pena. Um dia, vieram me ver juntos e uma das primeiras coisas que pedi foi que parassem de falar do relacionamento com pessoas de fora. Tudo o que tinham a dizer deveriam dizer primeiro entre eles, ou no meu consultório. Foi difícil no início. Ambos estavam acostumados a desabafar com os amigos, mas, quando pararam de fazer isso, algo começou a mudar. Sem a influência externa, sem opiniões contaminantes, Luana e Roberto puderam finalmente se escutar. Puderam ver o outro sem os filtros que os amigos haviam colocado. E, aos poucos, muito aos poucos, começaram a reconstruir o relacionamento. Hoje, 5 anos depois, Luana e Roberto continuam juntos. Têm um relacionamento que não é perfeito, mas é real, é deles. E aprenderam algo fundamental. Problemas de casal se resolvem no casal, não em grupo, não nas redes sociais, no casal. Então, o ensinamento é este. Quando tiver um conflito familiar, antes de sair correndo para contar a alguém, faça uma pausa. Pergunte-se: essa pessoa pode realmente me ajudar a resolver isso ou só vai me dar validação emocional temporária? Se for a segunda opção, guarde silêncio. Resolva internamente, e se precisar de ajuda, busque um profissional. Alguém que não tenha uma relação pessoal com você e possa ser verdadeiramente neutro. A quarta coisa que você nunca deve contar a ninguém é o seu passado doloroso, especialmente quando está conhecendo pessoas novas. Isso pode soar contraditório. Vivemos em uma época em que nos dizem que precisamos ser vulneráveis, que compartilhar nossas feridas é ser autêntico. E há verdade nisso.
A vulnerabilidade gera conexão, mas existe um tempo e um lugar para ela. E definitivamente não é com pessoas que você acabou de conhecer. Na tradição judaica, há um conceito chamado techuvá, ou arrependimento. A ideia é que uma pessoa pode mudar completamente, pode deixar para trás o passado e se tornar alguém novo. E, quando isso acontece, os sábios ensinam que é proibido lembrar essa pessoa dos seus erros passados. É proibido defini-la pelo que foi, em vez de pelo que é agora. Por quê? Porque o passado não define o presente, a menos que nós lhe demos esse poder. Deixe-me contar sobre Léa. Léa havia passado por uma fase muito obscura. Teve problemas com dependências, tomou decisões terríveis e feriu pessoas que amava. Mas fez o trabalho. Foi à terapia, entrou em recuperação, reconstruiu a vida passo a passo e, depois de 5 anos, era uma pessoa completamente diferente. Tinha um bom trabalho, relacionamentos saudáveis e paz interior. Mas Léa tinha um problema. Cada vez que conhecia alguém novo, sentia a necessidade de contar todo o seu passado, como se precisasse confessar antes de ser digna de amizade ou amor. Então, nos primeiros encontros, contava aos parceiros potenciais sobre as dependências. Em entrevistas de emprego, mencionava os erros do passado. Com novas amigas, compartilhava todas as vergonhas. E sabe o que acontecia? As pessoas se afastavam, não porque fossem más, mas porque Léa estava oferecendo informações que ninguém sabia como processar, criando uma imagem dela que não correspondia a quem ela era no presente. Um dia, uma amiga disse algo que mudou sua perspectiva. Léa, seu passado é seu. Não pertence a ninguém até que essa pessoa tenha conquistado o direito de conhecê-lo. E esse direito não se conquista no primeiro encontro, nem na primeira semana de amizade. Conquista-se com o tempo, demonstrando que é confiável, que não vai te julgar, e que te vê como você é agora, não como foi anos atrás. Esse ensinamento foi libertador para Léa. Ela entendeu que não precisava carregar o passado como uma insígnia. Podia simplesmente ser quem era no presente. E, quando eventualmente conheceu seu parceiro atual, e depois de meses, compartilhou sua história, essa pessoa já a conhecia tão bem, e já a amava tanto pelo que ela era, que o passado foi só isso, passado. Informação adicional, não definição. Os sábios judeus ensinam algo lindo. Uma vez que alguém faz techuvá, é como se aqueles erros nunca tivessem acontecido. Não é que sejam apagados da história, mas perdem o poder de definir o presente. Seu passado só tem o poder que você lhe dá, e esse poder aumenta cada vez que você o conta, especialmente a pessoas que não têm contexto completo para entendê-lo. Então, isso significa que você nunca deve compartilhar o seu passado? Não. Significa que você deve ser extremamente seletivo sobre quando e com quem o compartilha. Há relacionamentos em que essa vulnerabilidade é apropriada e necessária, mas esses relacionamentos se constroem com o tempo. Você não deve sua história completa a alguém que acabou de conhecer. Deve seu presente, sua autenticidade neste momento. E, se esse relacionamento crescer e se tornar significativo, então haverá espaço para compartilhar camadas mais profundas de quem você é. A quinta coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus rendimentos e sua situação financeira. No Talmud, há um ensinamento fascinante que diz que 3 coisas destroem uma pessoa, e uma delas é falar sobre a própria riqueza. Os sábios entenderam algo que a psicologia moderna está apenas começando a redescobrir. O dinheiro gera emoções complexas nas pessoas: inveja, ressentimento, julgamento, comparação. E, quando você compartilha informações sobre sua situação financeira, inevitavelmente desperta uma dessas emoções. Se você conta a alguém que está indo muito bem, é provável que essa pessoa sinta inveja, ainda que não demonstre. E, se você conta que está indo mal, é provável que passe a ser visto com pena ou condescendência. Nenhuma dessas dinâmicas é saudável para um relacionamento. Vou contar sobre Marcos. Marcos era um empreendedor bem-sucedido, que havia construído um negócio milionário. E cometeu o erro de compartilhar seus números com o círculo social. Em reuniões, quando a conversa girava em torno de dinheiro, Marcos falava abertamente sobre quanto ganhava, sobre investimentos, sobre luxos. No início,
As pessoas pareciam impressionadas. Faziam perguntas, pediam conselhos. Mas, aos poucos, Marcos notou uma mudança. Os amigos deixaram de convidá-lo para saídas casuais. Quando iam comer, automaticamente assumiam que Marcos pagaria. Quando ele dizia que não podia fazer algo, as pessoas não acreditavam. Como não vai poder, se você tem tanto dinheiro? Os relacionamentos se tornaram transacionais. As pessoas o procuravam quando precisavam de dinheiro emprestado ou de investidores, mas ninguém o procurava simplesmente pela companhia. Marcos se sentiu sozinho e, pior ainda, começou a desconfiar. Essa pessoa realmente quer ser meu amigo ou quer algo de mim? Um dia, um mentor judeu lhe deu um conselho simples, mas revolucionário. Marcos, sua riqueza é entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Se quiser dar, dê em silêncio. Se quiser ajudar, ajude sem alardear. Mas pare de usar o dinheiro como forma de identidade. Marcos começou a viver diferente. Deixou de falar sobre finanças. Quando a conversa girava em torno de dinheiro, mudava de assunto. Voltou a sair com os amigos em lugares mais simples, deixou de ostentar, e algo aconteceu. As amizades genuínas voltaram, porque agora as pessoas se relacionavam com Marcos, o ser humano, não com Marcos, o milionário. Os sábios judeus ensinam que a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quão satisfeito está com o que tem. E essa satisfação é impossível quando você vive se comparando com os outros ou buscando validação externa por meio de status. Então, o ensinamento é claro. Guarde sua situação financeira para você. Não importa se está indo muito bem ou muito mal. Essa informação tende a gerar problemas nos relacionamentos. Claro, há exceções óbvias. Seu parceiro, se vocês moram juntos ou estão construindo uma vida em comum, precisa saber. Seu contador precisa saber. Um consultor financeiro de confiança também. Mas seus amigos, familiares mais distantes e pessoas nas redes sociais não precisam. E, quando você deixa de compartilhar isso, se livra de uma enorme carga de toxicidade. E, finalmente, a sexta coisa que você nunca deve contar a ninguém são suas crises espirituais ou existenciais, até que as tenha resolvido. Este é talvez o ponto mais sutil, mas é profundamente importante. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Yetzer Hara e Yetzer Tov, a inclinação ao mal e a inclinação ao bem. Os sábios ensinam que ambas existem dentro de cada pessoa e que a vida é uma luta constante entre essas duas forças. Mas aqui está o ponto. Quando você está no meio dessa luta, confuso, questionando tudo, esse não é o momento de buscar opiniões externas. Esse é o momento de ir para dentro. Deixe-me explicar por quê. Quando você atravessa uma crise espiritual ou existencial, está no seu estado mais vulnerável. Suas crenças são desafiadas, sua identidade é colocada em questão, sua visão de mundo parece desmoronar. E, se nesse momento você conta sua crise a alguém, essa pessoa tentará ajudar oferecendo respostas. Vai projetar crenças, valores e soluções sobre a sua crise. O problema é que as respostas dela não são as suas respostas. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Samuel, que estava atravessando uma profunda crise de fé. Samuel havia crescido em uma família muito religiosa. A vida inteira seguiu regras, tradições e práticas, mas, aos 40 anos, começou a questionar tudo. Eu realmente acredito nisso ou só faço porque me ensinaram? Essas práticas têm significado para mim ou são apenas hábito? Samuel estava confuso, angustiado, e cometeu o erro de compartilhar essa crise com família e amigos. A mãe chorou e disse que ele estava perdendo a alma. O pai parou de falar com ele. Os amigos do templo o olhavam com pena. Todos davam conselhos. Leia este livro. Fale com este rabino. Não abandone sua fé. E Samuel se sentiu ainda mais perdido, porque agora não lutava apenas com as próprias dúvidas, mas também com as expectativas e os medos de todos ao redor. Um dia, Samuel conheceu um velho sábio que lhe disse algo que mudou tudo. Samuel, sua busca espiritual é sagrada, mas é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Ninguém pode te dar as respostas. Você precisa encontrá-la sozinho. E, para isso, precisa de silêncio,
de espaço, de parar de ouvir essas vozes externas e começar a ouvir a sua própria voz interior. Samuel iniciou um processo que os judeus chamam de Itodedut, isolamento ou solidão contemplativa. Afastou-se das pressões sociais, deixou de falar sobre a crise e se deu tempo e espaço para explorar as perguntas sem o ruído das opiniões alheias. E, depois de meses, encontrou suas respostas. Não eram as respostas da mãe, nem do pai, nem dos amigos. Eram as dele. E, quando voltou ao mundo, voltou com uma clareza e uma paz que nunca havia sentido. O ensinamento aqui é profundo. Crises existenciais são momentos em que sua alma está se reconfigurando. É um processo delicado e sagrado, e precisa ser protegido de influências externas. Isso não significa que você nunca busque orientação. Um bom mestre espiritual ou um terapeuta capacitado pode ser valioso, mas a diferença é que essas pessoas não te dão respostas prontas. Elas te ajudam a encontrar as suas. Não projetam, facilitam. Então, quando estiver atravessando uma crise desse tipo, guarde silêncio com o mundo. Busque sua verdade na solidão, na reflexão, na meditação, na oração, se isso ressoar com você. E, quando tiver encontrado sua resposta, quando tiver chegado ao outro lado da crise, aí sim você pode compartilhar o seu processo. Mas não enquanto está no meio, porque aí você está vulnerável demais. Agora, tendo compartilhado essas 6 coisas que você nunca deve contar a ninguém, quero esclarecer algo fundamental. Este ensinamento não é sobre viver isolado, não é sobre não confiar em ninguém, não é sobre construir muros ao redor do coração. É sobre discernimento. Os sábios judeus têm um ditado lindo que resume isso. Uma cerca protege o jardim, mas, se você construir muros altos demais, nada vai crescer, porque a luz do sol não entra. O equilíbrio é a chave. Então, como saber quando compartilhar e quando calar? Os sábios judeus propõem 3 perguntas que você pode fazer antes de compartilhar algo pessoal. Primeira, essa pessoa demonstrou, com o tempo, que é confiável. Não estou falando de ser boa pessoa, mas de provar, com ações concretas, que sabe guardar informações sensíveis sem julgar, sem projetar e sem usar isso contra você. Segunda, estou compartilhando isso para receber apoio genuíno ou para receber validação externa? Se for pela validação, pare, porque validação externa é como uma droga. Nunca é suficiente. Terceira, essa pessoa tem capacidade emocional e espiritual para sustentar o que estou prestes a compartilhar? Nem todo mundo tem. Alguns amigos são excelentes para rir juntos, mas péssimos para lidar com dor profunda. E tudo bem. Não precisamos que todos sejam tudo para nós. Se essas 3 perguntas tiverem respostas positivas, compartilhar pode ser apropriado. Mas, na maioria das vezes, especialmente com as 6 coisas que falamos, a resposta será que é melhor guardar silêncio. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é poder, é dignidade, é autoproteção sagrada. Quero terminar com uma última história. No Talmud, conta-se sobre um rabino chamado Akiva, que viveu há quase 2000 anos. Akiva começou a vida como um pastor analfabeto. Aos 40 anos, decidiu aprender a ler e estudar a Torá. Estudou em segredo durante anos. Ninguém sabia. Ele não anunciava, não pedia aplausos. Simplesmente estudava em silêncio, com dedicação absoluta. E, quando finalmente revelou seu conhecimento, havia se tornado um dos maiores sábios da sua geração. Ensinou milhares de estudantes. Seus ensinamentos continuam sendo estudados até hoje. Quando lhe perguntaram como havia conseguido, Akiva respondeu algo simples, mas profundo: construí em silêncio. E, quando meu trabalho era sólido, quando era real, quando ninguém podia tirá-lo de mim, então eu falei. Esse é o ensinamento final que quero deixar. Construa sua vida em silêncio. Proteja sua energia. Guarde seus sonhos, sua bondade, suas lutas familiares, seu passado doloroso, sua situação financeira e suas crises espirituais. Até que seja o momento certo de compartilhar, se é que algum dia será. E, quando viver assim, quando deixar de buscar validação externa e deixar de expor a sua vida ao julgamento alheio, algo vai acontecer. Você vai se tornar mais forte,
mais focado e mais livre, porque seu poder não estará disperso nas opiniões dos outros. Estará concentrado em você, no seu trabalho, no seu propósito, na sua vida. Então, vou te propor algo. Durante os próximos 7 dias, pratique o silêncio consciente. Cada vez que sentir o impulso de compartilhar algo pessoal, especialmente algo que se encaixe nessas 6 categorias, faça uma pausa, respire e pergunte-se se isso é realmente necessário. Se não for, guarde. Proteja. Preserve. Ao final desses 7 dias, conte o que mudou, como você se sentiu guardando, o que mudou na sua energia, o que mudou na sua vida. Porque isso não é teoria. Isso é prática. Isso é sabedoria milenar que funciona hoje, do mesmo jeito que funcionava há 2000 anos. E, se você se der a permissão de vivê-la, a permissão de proteger o sagrado em vez de expô-lo, sua vida vai se transformar. Shalom Aleichem.